Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Pela manhã tivemos pastor Efraim, né? Quem não veio, quem perdeu, entra lá no YouTube, no canal da igreja. Aproveita para se inscrever, se você ainda não se inscreveu no canal, e assista os cultos, né? Nós estamos aí transmitindo, mas a pregação fica lá guardadinha para a hora que você quiser, você pode acessar e assistir novamente, né? E meditar novamente na pregação. Temos também a oportunidade de também você, em breve, eu acredito que domingo que vem, nós vamos divulgar em relação aos aplicativos de nossa igreja, para você poder ter mais acesso ainda ao conteúdo. Quero convidar agora pastor Bruno. Pastor Bruno está vindo aí, chegando. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida? Deus abençoe. Pastor Bruno vai falar um pouquinho, né, sobre família e construção. Então, abre o seu coração aí para ouvir o que vem de Deus para a sua vida. Bruno, fique à vontade, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em cada coração. Amém? Eu fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui com os irmãos, da parte do Hugo, do pastor Eliseu, todo o Ministério de Família. Quero agradecer. Trago o abraço da Igreja Batista Bosque do IP, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, que tem trabalhado e alegrado o coração do Senhor. E hoje, quando me convidaram para estar aqui, na verdade, desde quando o pastor Eliseu estabeleceu o tema anual da igreja, ele falou sobre construção. É o ano de construir, amém? E aí, meus irmãos, quando ele falou em construir, e aí quando ele convidou para o Ministério de Família, para esse congresso, falou que era construindo famílias saudáveis, pensa em alguém que gosta de obra. Vocês sabem gente que gosta de obra? Construção? Aquela pessoa que já mal já falou o terreno, ele já vê a metragem, ele já pensa quanto que vai ser ali, o que vai dar para construir. Não, aqui dá para fazer um prédio, aqui dá para fazer 2 andares. Aquela pessoa assim que realmente, quando fala em obra, ele já calcula a sapata, quanto de areia, quanto de cimento, e aí já projeta onde vem a luz para colocar a janela, já projeta uma série de inovações, está sempre vendo temas de obra. Conhece esse tipo de pessoa? Sabe? Alguém conhece alguém assim? Amém? Então, essa pessoa não sou eu. Não sou eu. Eu não sou a pessoa de obra. Eu vim aqui construído, aqui, o vestido de construtor, né? Para, de alguma forma, poder fazer com que esse tempo a gente pudesse interagir melhor. Mas eu não sou essa pessoa. Então, vou tirar aqui o chapéu do engenheiro. Vou colocar aqui, dá licença. Eu cheguei lá na minha igreja e falei assim, irmãos, nós estamos em obra lá, viu? E eu falei, irmãos, olha só, eu preciso de uma maleta de obra, porque eu vou pregar numa igreja, eu tenho que ir com a maleta de obras. Aí o irmão chegou com essa maleta lá hoje. Eu falei, irmão, tem maleta de ferramenta, é a marmita do trabalhador. Porque no meu caso, eu acho que está mais para a marmita do trabalhador. Deixa eu colocar minha maleta de ferramentas aqui, né? Mas, de coração, se tem um tema que me empolga, é família. Família é algo que realmente me empolga falar de família. E eu estou aqui acompanhado da minha esposa, a Michele, pode ficar em pé aí, Michele, todo mundo vê, né? E do meu filho, primogênito, Breno, né? Muito obrigado, pode sentar. A Bruna não está conosco hoje, né? A Bruna foi passear com a vovó, né? Na outra igreja, né? Na igreja da avó. Mas nós somos uma família e eu louvo a Deus pela minha família, porque Ele me deu e é um presente que Ele me deu para que pudesse estar vivenciando com Ele tudo que Deus tem para a minha vida. E eu quero nessa noite, junto com vocês, pensar nesse tema família. E quando eu falo de família, quando eu compartilho sobre família, é algo que me empolga, porque eu tenho os princípios da palavra de Deus que me orientam sobre família, porém, eu tenho a alegria de partilhar tudo que eu vivi em família. Eu me considero uma pessoa bem-aventurada, um homem feliz, porque eu pude viver experiências assim maravilhosas na construção da minha vida. E graças a Deus eu vivo plenamente tudo que Deus tem para mim em cada momento e em cada tempo. Então,
a minha construção de família, eu louvo a Deus pelos meus pais, por tudo que eu pude viver. Eu louvo a Deus pela família que Deus tem me propiciado construir hoje. E eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos tudo que eu tenho vivido, construído, coisas que deram certo, que deram errado, experiência, para que nós possamos ter uma experiência de família que possa, de fato, dar certo. Nós não estamos aqui em busca da família perfeita, mas nós estamos aqui em busca de saúde para as nossas famílias. E a grande verdade é que nós vivemos um tempo onde o diagnóstico sobre família aponta que as nossas famílias estão doentes. Estão doentes por uma série de coisas. E uma das coisas que eu entendo que sinalizam a doença ou o problema na família é porque muitas vezes pessoas têm entrado na experiência de construir família sem nenhuma experiência ou perspectiva daquilo que verdadeiramente é a família. Nós vemos pessoas hoje que estão construindo lares sem nenhum preparo para tal. Seria impossível eu, como construtor, construir uma casa se eu não tivesse preparo, experiência para poder construir. Por mais que eu erguesse uma casa, os irmãos sabem que ela ia cair. Por quê? Porque eu não me preparei teoricamente para isso e eu não me preparei com experiências que pudessem permitir eu construir uma casa. Imagine uma casa, um prédio, imagine uma construção sendo erguida por alguém que não sabe o que está fazendo. É o que muitas vezes nós temos visto na construção dos nossos lares. Pessoas edificando sem a mínima noção do que estão fazendo. Simplesmente acham que vão se casar e as coisas vão acontecer naturalmente. E não. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para nossas famílias. Nós vivemos um tempo difícil, porque diante da pandemia que vivemos e do caos que nós vivemos, nós percebemos que essa pandemia, ela amplificou, ela revelou muitos dos problemas já existentes dentro de nossas casas. Que alguns nós nem tínhamos ideia que existiam, mas nós percebemos que nós tivemos que reaprender a viver, porque muitos de nós desconheciam a pessoa que estava morando com ele dentro de casa. Eu não sei qual foi a tua experiência ou qual tem sido a tua experiência de pandemia, mas eu posso dizer particularmente no meu caso, que quando início dessa pandemia, que nós estabelecemos um período de lockdown e que nós ficamos dentro de casa, nós respeitamos isso inicialmente lá em casa do jeito que deveria ser, os primeiros 15 dias de pandemia, todos nós dentro de casa, eu, minha esposa, meus 2 lindos filhos, depois de 15 dias, o sentimento que tínhamos é que alguém ia matar alguém dentro de casa. Ou alguém ia fugir daquele lugar. Porque estava insuportável a convivência. Porque nós saímos de uma rotina, saímos de uma caminhada e entramos em uma outra rotina sem entender a dinâmica da vida de cada um. Acordávamos cedo, cada um saía para um caminho, levava Breno até o ponto para ir para a escola para estudar. Breno estava vendo uma realidade nova de estudar longe de casa agora, a mãe dando aula, eu pastoreando e levando a Bruna, e aí de repente, todos dentro de casa. E aí começamos a tentar criar eventos dentro de casa para suprir as dinâmicas, mas entendemos que cada um tinha um tempo, cada um funcionava num horário. E aí quando fazíamos programação para amanhã, alguém reclamava. Quando a programação era para tarde, outro reclamava. Quando a programação era para noite, outro não reclamava, mas dormia e não participava da programação. Aí os outros reclamavam. Ou seja, tivemos que descobrir que cada um tinha o seu momento, cada um tinha o seu tempo, que poderíamos viver, sim, em harmonia, respeitando o momento de cada um e tudo isso.
E eu tenho certeza que, assim como eu vivi uma experiência muito difícil, você também. Agora, depois de 15 dias que nós começamos a nos entender, começamos a nos encontrar, eu costumo dizer que cada tempo que nós voltamos às atividades é um sofrimento, porque como ficou gostoso ficar em casa, como ficou bom viver em família, como era agradável ter mais tempo para os filhos, para a esposa. E aí agora nós estamos retomando. A vida em família é um aprendizado constante. E aí, meus queridos, existe, ao meu ver, um ponto do qual nós precisamos estar atentos, para que nós possamos viver este aprendizado constante. Porque o maior problema nessa dinâmica e nessa construção é quando dentro da família falta algo imprescindível, que é diálogo. Quando falta o diálogo, nós começamos então a perceber que aquilo que nós estamos construindo está prestes a ruir. Vai cair. Não vai ter jeito. Precisamos conversar. Então, hoje o tema da nossa mensagem é tocando o coração da família. E eu quero ler com vocês Gênesis 50, palavra de Deus, que vocês vão ver projetada aí. E nós vamos estar, neste tempo, refletindo neste capítulo precioso da palavra de Deus, para que possamos entender como nós podemos construir uma família saudável através da comunicação afetiva. O texto diz assim, o verso 21 que nós vamos ler apenas, mas você fique ligado porque vamos usar todo o capítulo 50 de Gênesis. Diz assim, não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Vamos ler todos juntos? Não tenham medo. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas. Eu gosto muito dessa versão da palavra de Deus que diz que José, ao conversar com seus irmãos, ele toca o coração. Falei que vivemos um problema, que o problema nosso hoje talvez seria resolvido com um diálogo. Mas hoje nós vivemos no tempo da comunicação. Hoje qualquer um pode se comunicar com outro em qualquer lugar do planeta. Talvez hoje você esteja se comunicando com pessoas da família que há muito tempo não se comunicavam. Aquele parente lá do outro estado, aquele parente distante, hoje você tem a oportunidade de falar todo dia com aquela pessoa. Aliás, não tem um grupo de WhatsApp de família que não tenha aquela tia maravilhosa que nos acorda com aquele bom dia, né? Bom dia, família querida. Então dá para falar com todo mundo. Só que ao mesmo tempo nós falamos com todo mundo, nós não conseguimos nos comunicar com as pessoas que estão próximas. Parece que existe uma barreira. Parece que existe algo que nos impede que nós falamos, mas esse momento de falar, até que essa palavra chegue ao ouvido e a pessoa entenda, parece que é uma distância muito grande. Por quê? Porque nós perdemos o diálogo. Nós perdemos essa comunicação afetiva, que muito mais do que falar o intelecto, é falar o coração. Nós perdemos aquela comunicação de que basta papai me olhar, mamãe me olhar, que eu já sei se eu devo parar de fazer o que eu estou fazendo, se eu posso continuar, ou se chegando em casa... O pessoal aí com mais de 40 sabe como é que é essa história. Quando a mamãe olhava de um jeito que em casa você sabe que você ia ter. Aliás, eu particularmente fui muito abençoado pelas costas que eu tomei. É uma das minhas grandes celebrações da vida foram as costas que eu tomei. Daqui a pouco eu contei algumas histórias de algumas. Do meu pai, eu costumo dizer que eu apanhei 5 vezes, porque 2 eu me lembro.
mas vai que tem mais umas 3 perdidas, então eu conto 5, que é número redondo, né? Da minha mãe, não. Pensa numa criança que apanhava todo dia. Todo dia. Essa fase de 12, 13, 14, 15 anos, eu apanhava, era uma coça por dia. Aliás, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui já apanhou? Estou sozinho nesse barco, não. Pode abaixar a mão. Quem aqui nunca tomou uma coça do pai? Merecia, merecia, merecia. Tá bom, pode baixar a mão. Deus abençoe, né? Quem apanhou foi abençoado, quem não apanhou merecia. Eu apanhei muito. Mas a gente sabia pelo olhar, até a intensidade de como a gente ia apanhar. Você fala assim, mas papai era ruim, mamãe era ruim. Não, havia comunicação. Era o jeito deles, era a forma deles. Era uma forma antiga de lidar. Eu, particularmente, sempre sofri muito com a minha experiência de caminhada com o meu pai. Porque eu achava que meu pai não me amava. Sofri muito por isso. Me sentia rejeitado. E eu tenho aprendido que a rejeição é uma dor muito forte, e a rejeição ela pode ser real ou não. Mas se você sente, ela te fere. Aí você fala assim, pastor, seu pai te rejeitava? Não, eu achava que sim. A forma dele transmitir amor era acordar segunda-feira, 4 horas da manhã, subir em um caminhão, trabalhar até sexta-feira, quase meia-noite, chegar em casa no sábado, ficar o dia inteiro consertando o caminhão, para no domingo ir na igreja, domingo voltar, para no final do mês pagar as contas, para que eu pudesse ser bem-sucedido. Era o jeito dele me amar. Eu não vi amor nisso, até então, na minha infância. E achava, não, meu pai não gosta de mim. Até que eu descobri o quanto meu pai me amava, e eu não sabia. Então nós precisamos entender isso. Sempre houve diálogo, sempre houve proximidade. A coisa da mesa, de estar na mesa. Apesar de algumas experiências, como eu te falei do meu pai, eu tenho muitas experiências positivas. Porque no dia a dia era impossível estarmos todos juntos, mas todo domingo de manhã, antes de ir para a IBD, a nossa família tomava café juntos. E o almoço, então, não preciso nem falar. E isso vai construindo um ambiente de comunicação. Hoje as pessoas não conseguem mais se comunicar, nem no intelecto, nem afetivamente. Recentemente, quando eu pensei nessa mensagem, eu estava em um outro ambiente e eu ouvi um amigo falar o seguinte: a minha comunicação em casa está tão ruim, e eu descobri isso no dia que para minha esposa falar comigo, ela deixou um recado na geladeira. Ele falou assim, a que ponto nós chegamos? Que para uma esposa se comunicar com seu marido, ela tem que deixar um recado na geladeira. Isso me fez pensar como que nós estamos vivendo dentro de casa sem diálogo. E aqui nós encontramos um personagem, José, que ele vai ter uma experiência de família muito dolorida. E apesar das dores que construíram o seu lar, ainda assim, ele conseguiu, de alguma forma, falar ao seu lar e falar ao coração dos seus irmãos. Aí eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero falar ao coração dos meus filhos. Eu quero falar ao coração da minha esposa. Eu quero tocar o coração das pessoas à minha volta. E aí, meu querido, nós vamos pensar então como construir essa comunicação. Como é que você pode hoje, a partir de hoje, sair daqui e construir uma comunicação, um diálogo verdadeiro, genuíno, dentro da sua casa, onde as pessoas têm o prazer de estar juntos, onde as pessoas, apenas por um olhar, elas vão saber e transmitir uma mensagem, onde de fato a harmonia vai ser tão grande que em alguns momentos até as palavras são desnecessárias, porque o amor fala mais forte. E eu percebi que não foi fácil para José. E na experiência dele, ele em primeiro lugar precisou dissipar a mentira da sua casa. Se você quer construir uma comunicação e um diálogo dentro do seu lar, você precisa dissipar toda a mentira. Verdade. Às vezes nós estamos dentro de casa,
Mas a nossa comunicação, ela acaba gerando momentos e circunstâncias na qual nós deixamos de ser verdadeiros. Pastor, você está falando que lá em casa a gente mente? Talvez não mentir no falar, mas quantas vezes nós deixamos de ser sinceros dentro de casa? Quantas vezes, quantas irmãs aqui usam maquiagem para sair na rua? Levanta a mão. Vai ao shopping. Ontem à noite, quem foi jantar, quem usou maquiagem? Né? Para ficar mais bonita, mais elegante, né? E para ficar em casa, alguém usa maquiagem? Não, né? Alguma, tivemos que... hoje em dia, as irmãs que dão aula ou trabalham home office, né? Usa maquiagem em casa, mas é por causa do trabalho. Sabe por que a gente não usa maquiagem em casa? Porque dentro de casa nós podemos ser quem nós somos. O problema é quando dentro de casa nós estamos usando máscara. Quando nós estamos sendo aquilo que nós não deveríamos ser. Quando nós mentimos. Sabe aquela coisa de tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? E aí você sai na rua, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É quase que automático, tudo bem. Você nem escuta mais, tá tudo bem, tudo bem. É tão automático. Certa vez cheguei para um amigo meu e falei assim, cara, quanto tempo, colega de seminário, como é que você está? Você está bem? Aí ele olhou para mim e falou assim, você está perguntando que você está preocupado comigo ou você está perguntando por perguntar? Aí eu falei, pesou o clima, né? Aí eu falei, então, eu estava perguntando só por perguntar. Mas diante das circunstâncias, compartilhe aí, como é que você está? E aí ele abriu o coração, ele estava mal, precisando de ajuda, oramos juntos. Porque até mesmo quem pergunta, não está muito preocupado com a resposta, porque já sabe. Porque está sempre tudo bem, e nem sempre as coisas estão bem. Sabe? Dentro de casa é o lugar para você ser você. Quem você é. Não é o lugar para usar máscaras, não é o lugar para mentiras, não é o lugar para falsidade, não é o lugar para maquiagem. Quantas vezes nós estamos com o nosso lar destruído, mas lá fora a imagem que todos têm é tudo vai bem. Tudo vai bem. Ah, família perfeita. Ah, família perfeita. E dentro de casa, lar destruído. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que nós precisamos ter um choque de realidade. Deixa eu te falar, você pai, você que quer passar aquela imagem do super-herói, né? Eu acho maravilhoso aquele filme Os Incríveis, porque é exatamente a imagem da família. Um pai todo forte, todo poderoso, que pode tudo, né? É o que ele passa para a família. Uma mãe que se estica todinha para fazer todas as coisas, né? A adolescente que quer se esconder, o poder dela é se esconder. O júnior que é acelerado, né? E o outro lá que pinga fogo, que é o pequenininho. É a imagem da família. Agora, deixa eu te falar, meu querido, você pode passar essa imagem de família incrível para fora. Na tua casa, pai, você precisa ser quem você é. Você não pode permanecer sendo o todo-poderoso, o mais forte, o que vai decidir tudo. Para nós, homens, isso é tão difícil. Olhar para a esposa ao lado e falar assim, olha, eu preciso de ajuda. Olha, eu digo que na minha caminhada de vida e na minha luta, porque eu digo que construir família é uma luta diária, por muito tempo eu lutei contra a minha esposa. A nossa luta de família era eu de um lado do ringue, ela do outro lado do ringue, dava o sinal e... Aqui não tem família assim, né? Casal assim não tem, que briga um... Tem que ser aquilo. Até o dia que alguém chegou para mim e falou assim, por que vocês não brigam juntos? Por que vocês não unem forças? E aí a gente descobriu que a gente brigava pelo mesmo motivo.
E normalmente é assim, né? Casal briga, no final, é isso que eu queria dizer, mas era isso que eu estava dizendo. Agora já estou chateado. Pronto. Querido, chegou o tempo de você unir forças. De você falar para a pessoa que está do lado, olha só, não estou aguentando, está doendo, me ajuda. Olhar para os seus filhos, é claro, existem cargas que nossos filhos não devem carregar. Mas nós podemos ser sinceros para eles. Até porque, deixa eu te falar uma coisa aqui, pai. O teu filho sabe quando você mente. De vez em quando, lá em casa eu tenho alguma coisa, alguma situação que ele pergunta, eu respondo, e aí ele faz aquela cara de assim, ah, tá bom, eu acredito. Não adianta mentir, não existe por que mentir. Olha o que acontece na história de José. Ele, seus irmãos, seu pai havia morrido, e aí seus irmãos chegam até ele antes e dizem o seguinte, olha, José, nós queremos te falar uma coisa, antes de morrer, verso 16 e 17, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do servo do Deus de teu pai, que recebeu o recado. José, quando ouve isso, ele chora. Sabe por que ele chora? Porque ele sabe que era mentira. O pai de José morreu, seus irmãos falaram assim, olha, agora ele vai acabar com a gente. Ele teve misericórdia da gente enquanto o papai estava vivo. O papai morreu, ele vai pagar todo o mal que nós fizemos contra ele. Quando José ouve aquilo, e por que José sabia que era mentira? Porque José já havia perdoado eles. Os capítulos anteriores, José já havia perdoado seus irmãos, agora seus irmãos falam assim, olha, o nosso pai pediu para você perdoar a gente. José então começa a chorar. Como quem diz assim, meus irmãos, vocês não entenderam nada. Por que ainda permanecer na mentira? Por que nós não podemos ter um relacionamento verdadeiro? Por que vocês não podem me olhar nos olhos e falar a verdade? José então chorou diante daquele momento, porque ele não aguentava mais viver uma vida de mentira dentro da sua casa. Meu querido, chegou a hora de você dissipar a mentira no teu lar. De você sentar a tua família para conversar, olha, nós precisamos daqui por diante tomar algumas decisões, porque nós vamos construir um lar aqui. E vamos construir com a base na verdade. Quantas e quantas pessoas têm, na tentativa de resolver problemas, contado aquela mentirinha santa, já ouviu? Não existe mentirinha santa. E deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você tenta lutar contra Satanás, usando as armas dele, com as armas dele, ele é especialista. Você vai perder. Portanto, nunca construa a tua casa baseada em mentiras. Mas trabalhe com a verdade. E não apenas a verdade com as palavras, mas a verdade no lidar, no olhar sincero. De um saber que pode confiar no outro. De um saber que pode realmente confiar na promessa que o outro fez. Porque quantas vezes nós prometemos e não cumprimos. Chegou a hora de mudar essa história e construir a nossa família na verdade. Para que esse momento seja realidade, a palavra-chave é sinceridade. Você precisa ter um lar onde a sinceridade possa reinar. A palavra sincero é uma palavra que teve origem na ideia de quando os antigos iam fazer vasos, eles pegavam um vaso de barro ou de cerâmica, sei lá, material que fosse, esculpiam e ele ia ao forno. Quando ele ia ao forno, e tiravam aquele vaso do forno, alguns, pela temperatura, criavam rachaduras. E aí o que eles viam? Eles vinham com a cera e passavam na rachadura para que ela pudesse sumir e ele então pudesse ser um vaso aparentemente perfeito. E ali colocavam aqueles vasos para vender ou à mostra. Mas em algumas ocasiões em que o vaso ia para o forno e que ele saía perfeito,
sem rachadura. Nesses momentos eles diziam, este vaso é sem cera. E daí veio a palavra sincero. Pessoas que não precisam de retoque. Pessoas que não precisam de maquiagem. Pessoas que não precisam de nada para mostrar quem elas são. É essa família, é a partir dessa base que Deus quer construir a sua família. Uma família sincera, uma família sem retoque, uma família que não é perfeita, mas uma família que tem saúde porque consegue olhar para o outro e mesmo com os problemas e as dificuldades que vê no outro, caminhar juntos. Nós precisamos então dissipar a mentira. E a segunda coisa que José fez para falar ao coração da sua família é que nós precisamos definir os papéis dentro da família. É o segundo ponto para construirmos uma comunicação afetiva. Você precisa definir os papéis dentro da família. Olha o que acontece com José. Antes aí. Sabe, tem uma coisa que eu prezo lá em casa que é comunicação e papéis, né? E eu falei que a próxima vez que eu falasse de comunicação na família, eu ia apresentar algo que acontece lá em casa. Está no próximo slide aí, você pode me ajudar? Próximo. Passa. Não. O outro. Aqui no meu está na sequência. Para frente. Não. Então, ou pulou ou saiu errado aí, Hugo. É um quadro que está... acharam. Quando eu falei de comunicação, né? Esse quadro aí, ele está na cozinha da minha casa. Já há algum tempo. Esse quadro foi feito pela minha filha. Pena que a artista não está aqui, né? Foi feito pela minha filha. E eu acho ele maravilhoso, porque ele comunica bem e ele divide bem tarefas. Tarefas domésticas. Então, você talvez não vai conseguir entender, né? Mas estava ali Bruna, que é minha filha de 10 anos. Na época ela tinha um pouco menos. E a tarefa dela é lavar a varanda e tirar a poeira dos móveis da sala. Vejam como está bem definida a questão. Breno, lavar o banheiro, o quarto e tirar a roupa do varal. Bruno, eu, lavar louça e varanda. E aqui embaixo, pulando ali, um item ali, está lá os dias que a gente vai fazer isso. E eu acho maravilhoso quando aparece o nome da minha esposa. Está ali Michele, o resto. Tem tarefa em casa que é assim. O pai faz uma coisa, o filho faz uma coisa, a mãe faz o resto. Então, assim, coisas da minha filha. Mas como é que são os papéis na tua casa, querido? Como é que eles estão definidos? É preciso definir os papéis. Porque quando você perde a noção do que cada um faz, você vê essa família entrar em rota de colisão. Olha o que acontece com José, o capítulo 50. Ele vai dizer agora o seguinte, o verso 18 e 19. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse, não tenham medo, estaria no lugar de Deus. O que aconteceu com a família de José? Falou assim, olha, nos aceite como seus escravos. José falou assim, vocês não são meus escravos, vocês são meus irmãos. Não tem como construir família se a gente não tiver bem definido o papel de cada um. Pessoas estão se equivocando. E quando a gente age de maneira equivocada, na definição dos papéis, sabe o que acontece? Nós deixamos de desfrutar das melhores coisas da vida. Aqueles 11 irmãos, eles tinham ali em José um irmão, mas preferiram ter nele um senhor. Querido, desfrute do melhor que a tua família tem para você. Agora entenda, independente, e aqui a gente precisa deixar bem claro, nenhum grau de melhor ou pior. São papéis diferentes. Na família, todos são do mesmo valor, mas cada um tem o seu papel. E qual é o nosso problema? Nós vivemos uma geração onde filho acha que é pai, onde filha quer mandar na mãe, onde os papéis do casal estão trocados.
onde o homem na sua casa deixou de ser o cabeça. E nós precisamos, então, redefinir os papéis da família, se a gente quiser ter um diálogo saudável, se a gente quiser falar ao coração. Eu me lembro que na infância, o Breno, ele, bem novinho, eu era aquele pai rígido, cobrava muito. E um dia minha esposa falou assim, olha, esse garoto vai crescer e ele não vai gostar de você. E eu virei para ela e falei assim, não importa. Se ele não gostar de mim, não tem problema. Se ele se tornar um homem decente, servo de Deus para mim, é o suficiente. Antes de ser pai, eu tinha um discurso assim, eu quero ser o amigo do meu filho. Eu quero ser o amigo para o meu filho que meu pai não foi. Hoje eu descobri que amigo, meu filho pode ter um monte na rua. Pai, ele só tem eu. E se eu não for o pai dele, ele vai buscar um pai na rua. E não tem ninguém que pode substituir o meu papel de pai. Então eu sou o pai dele. Hoje a gente joga Xbox juntos, somos amigos. Mas em primeiro lugar eu sou pai. E ele é filho. Você tem que definir o seu papel dentro de casa. Não importa. Vai achar isso, não importa. Amigas, as suas filhas vão encontrar amigas na rua, mas mãe, só tem você. Amigo, o irmão encontra outro amigo na rua. Agora, irmão, só tem você. Você precisa ser irmão do seu irmão, precisa ser mãe para sua filha, pai para o seu filho. E filho, você precisa aproveitar a experiência de ter um pai, uma mãe que cuida de você. Sabe, quando as coisas estão realmente cada um no seu papel, o diálogo acontece. Mas o problema é quando as coisas mudam. E nós vivemos um problema sério dessa geração. Muito sério. E se você for pensar, a maioria de nós pouco ensinou para os seus pais na infância. Nós só ensinávamos depois de uma certa idade. Eu me lembro que a primeira coisa que eu ensinei ao meu pai foi mexer no som lá de casa, num rádio que tinha lá, e eu mexia lá, papai, faz aqui e tal, com 16 anos. Até então, até os 16, era um pai ensinando o filho. Hoje nós vivemos uma geração em que as crianças de 2, 3 anos ensinam a gente a mexer no celular. E isso vai dando assim uma sensação de poder, que a gente precisa dizer o seguinte, olha, você pode me ensinar a mexer no celular, mas o seu pai sou eu. Sua mãe sou eu. Você precisa definir isso muito bem. Eu me lembro, como eu falei, eu apanhava sempre. E certa vez eu tinha um problema. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas além de pastor, eu sou atleta, viu? Sou atleta, né? Caminho diariamente com o pastor de vocês, um grande companheiro, né? Mas sempre fui atleta. Vocês não precisavam nem ter falado que vocês perceberam, né? Mas, e eu gostava muito de jogar bola. Eu saía de manhã, 8, 9 horas da manhã para jogar bola, dia de semana. Né? Não era final de semana, dia de semana. E voltava 8 horas da noite. E eu me lembro que quarta-feira era dia de culto na igreja. Eu saía para jogar bola, aí quando dava 7, 7h30, acabava a bola, eu sabia que se eu fosse para casa eu ia encontrar com a minha mãe no caminho. E todas as vezes que eu encontrava com a minha mãe no caminho, ela falava assim, meu filho, você vai no culto? Eu falava assim, mãe, agora não dá tempo. Já vai dar 7h30, até que eu vá em casa tomar banho e volte, eu não consigo chegar a tempo para o culto, então eu vou ficar em casa. Ela me dava a chave, porque naquela época a gente não tinha chave. Ela me dava a chave, eu ia para casa, tomava meu banho, ficava vendo televisão à toa, lá, no meu canto. Até que um dia, eu falei, mãe, tá, aquela história, mesma história, encontrava no caminho. Eu falei assim, ó, vai pro culto? Eu falei, não dá tempo, tem em casa e tal. Ela falou, então faz o seguinte, eu trouxe sua roupa pra você tomar banho na igreja. Eu falei, que isso, mãe, desnecessário. Ela falou, não. Aí ela abriu a bolsa assim, irmão. Tinha lá uma calça, tênis, meia, camisa, uma vara de goiaba. Aí eu falei, não precisa, mãe. Ela falou, precisa. Eu falei, então tá, já que você vai pedir o carinho, eu vou. E eu fui. Chegando lá no gabinete do pastor, ficava estrategicamente no lugar onde o pessoal, antes do culto, ficava conversando. Ela falou, pastor, você me presta seu gabinete? Tinha um banheiro, meu pastor morava longe e tal. Era um gabinete bem
Ele falou, empresta, irmã, tá aqui a chave. Ela entrou, trancou o gabinete, fechou a cortina, tira a roupa. Toma banho? Foi, tira a roupa, tira a roupa. Ela virou para mim e falou assim, ó, se você colocar a mão, todo mundo vai ver a marca. Se você gritar, todo mundo vai saber. Então, vai ser quietinho hoje. E ó, me lascou uma costa de vara de goiaba. Eu não como goiaba até hoje. Não como. Suco de goiaba, nada de goiaba. Nem posso ver goiaba. Me lascou uma costa. E eu chorava, aquele choro. E a lágrima descendo. Aí naquele dia eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, a senhora me prefere ver morto do que me ver bandido. Porque lá onde eu jogava bola tinha muitos colegas que, infelizmente, foram seduzidos pelo tráfico. Ela falou assim, agora você entendeu. Sabe? A gente precisa cumprir o nosso papel. Você pai, você mãe. E minha mãe dizia uma coisa comigo. Ela falou assim, meu filho, no dia que eu não tiver força e você me desonrar, eu pago para alguém te dar uma coça. Irmão, sinceramente, existem ocasiões que eu estou sozinho em algum lugar, que eu penso fazer uma bandalha, penso fazer algo de errado. Aí eu falo assim, vale a pena não, vai que minha mãe me vê, vai que ela paga alguém, deixa eu fazer certinho que é melhor. Querido, qual é o teu papel, pai? Qual é o teu papel, mãe? Filho, honra teu pai e tua mãe. Honra. Honra teu pai e tua mãe. Quando a gente definir bem os papéis dentro de casa, a comunicação vai fluir. E agora a mensagem tem que acabar, né? Então vamos lá. Por último, a palavra-chave aqui é responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Por último, precisamos permitir, para ter uma comunicação afetiva, que a graça de Deus se manifeste no nosso lar. Querido, nosso lar precisa ser lugar da graça de Deus. Amém? O teu lar, você precisa falar a verdade, você precisa ser sincero, você precisa definir os papéis, ó, papai é o cabeça, a mamãe vai ajudar, o filho obedece quem tem juízo, manda quem pode, e daí por diante, a gente vai embora, vamos caminhar junto como família. Mas deixa eu te falar, você precisa trazer a graça de Deus para a tua casa. E deixa eu te dar a dica, como é que você traz a graça, como é que eu sei que a minha casa é lugar da graça de Deus? Se na tua casa existe amor e existe perdão. Amém? Fala essas duas palavrinhas comigo, amor, perdão. O texto diz o seguinte, capítulo 50, versos 50 e 21. Vocês planejaram o mal contra mim. Isso é José falando com seus irmãos. Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. José dissipou a mentira da sua casa. José disse para os seus irmãos, vocês não são escravos, vocês são meus irmãos. Cada um vai cumprir o seu papel aqui dentro da minha casa. E José disse o seguinte, olha, aqui na minha casa, eu não apenas perdoo vocês, mas eu amo vocês. Eu amo vocês. O pastor Pascoal Piragini conta uma história que eu gosto muito dessa história. Ouvi ele contando e gostei muito dessa história. Ele falou que ele estava num retiro de adolescentes. E naquela noite, 2 adolescentes arrumaram um problema terrível. E aí ele estava lá, chamaram o pastor, resolve. A liderança não aguentava mais aqueles meninos. E aqueles meninos, ambos eram filhos de famílias tradicionais na igreja. Há quem diga que era filho de diácono, mas acho que já não vou exagerar. Mas eram famílias tradicionais na igreja. E aí, aqueles meninos tinham aprontado. Eles estão na sala sentados, o pastor entra. O pastor falou assim, eles estão esperando uma bronca. Vou fazer diferente. E aí, quando eles esperavam aquela bronca do pastor, o pastor olha para ele e fala o seguinte, queridos, qual foi a última vez que vocês sentiram a presença de Deus? Meninos assustaram com a pergunta, não esperavam. Aí ele que teve um que baixou a cabeça e falou assim, pastor, eu nunca senti esse negócio aí não. Aí diz que o outro abaixou a cabeça e falou assim, pastor, eu nunca senti e vou além, hein? Lá em casa acho que ninguém nunca sentiu esse negócio aí também não. Gente, a gente precisa ser um lar onde a presença de Deus está. Onde o amor e o perdão seja real. Sabe por quê? Nossa tendência é repetir.
repetimos erros, mas também repetimos valores, acertos. E os erros, nós devemos olhar para os erros da nossa família e dizer: eu decido que não vou mais repetir. Mas aquilo que deu certo, a gente precisa abraçar e trazer para a nossa casa. O que acontece com José? José tem um coração perdoador. Por quê? Porque ele aprendeu a perdoar. Capítulo 33 de Gênesis conta uma história, e eu encerro com essa história. Jacó e Esaú, dois irmãos. Pensa em dois irmãos que se odiavam. Não suportavam um ao outro. Desde o seu nascimento, parece que já havia uma rincha entre os dois para ver quem ia nascer primeiro. Passaram a vida toda um enganando o outro e jurando o outro de morte. Até o momento que eles marcam um encontro. Eu não sei quanto a você, mas toda a narrativa bíblica, eu leio e é como se fosse um cinema na minha cabeça, uma imagem. Eu faço uma imagem daquela cena. E eu vou dizer para vocês que uma das imagens mais lindas das escrituras que eu já pude ter na minha mente é desse momento. Capítulo 33 de Gênesis, Jacó vai ao encontro de Esaú. Jacó teve todo um preparo com Deus para chegar ali, mas ainda assim o seu coração pesava. Ele faz então um cortejo. Coloca lá os seus servos, esposa, alguns filhos. E por último, os filhos que ele mais amava. E por último, ele, seus animais. Falou assim: se Esaú chegar e começar a matar lá da frente, dá tempo de eu correr, né? Então, arrumou um cortejo para encontrar o seu irmão. E Esaú vem de lá, e Jacó daqui. E aí, meus irmãos, maravilhoso, porque naquele momento, a presença de Deus naquele lugar, diz que eles de longe se viram, e eles quebraram todo aquele roteiro, todo aquele cortejo. Um corre ao encontro do outro. Eles se abraçam no pescoço, se beijam, se perdoam. Coisa linda. Dois irmãos que até então viviam um correndo do outro, agora um olha no olho do outro, corre, se beija, quebra todo aquele protocolo. Eu acho maravilhoso quando a presença de Deus está assim. Quebra todo o protocolo e eles vão, se lançam, se agarram, se beijam. E aí Esaú fala assim: meu irmão, por que você preparou tudo isso aqui, esses presentes? Se eu vim te dar, meu irmão, é para você. Mas você não precisa me comprar com isso, meu perdão, eu não quero te comprar. E aí Jacó fala uma coisa maravilhosa. No momento do perdão entre os dois, ele diz: olha, eu estou te perdoando hoje porque eu posso olhar na tua face. E é como se eu pudesse ver a face de Deus. E ali eles se perdoaram. Na nossa casa, a gente precisa olhar para o outro. Poder enxergar na vida do outro a face de Deus. Aí você fala assim: pastor, que essa história tem a ver? Essa história tem a ver que naquele cortejo tinha um garoto chamado José, que ele vê o seu pai, que ele entendeu a vida toda que correu do seu tio, abraçando, perdoando e dizendo: eu vejo na tua face a face de Deus. José viu aquela cena. E diante daquela cena ele não teve outro gesto quando chegou o momento dele olhar para os seus irmãos e dizer: meus irmãos, eu perdoo vocês. Eu quero transformar todo o mal que vocês fizeram em bem, porque aqui na minha casa, no nosso lar, não apenas a mentira vai ser dissipada, não apenas cada um vai assumir o seu papel, mas aqui neste lar vai ser um lugar de amor, vai ser um lugar de perdão. E aí neste momento Deus diz: José tocou-lhes o coração. Qual foi a última vez que tocou o coração da sua família? Qual a última vez que tocou o coração do seu pai, do seu filho, da sua esposa? Talvez chegou o tempo de resgatar na tua casa a verdade, as responsabilidades. Mas acima de tudo, chegou o tempo de fazer da tua casa
lugar da habitação de Deus, para que possa reinar no teu lar o amor e o perdão. É muito bom você trazer a tua igreja, a tua casa, na igreja, para adorar. Mas o nosso desafio hoje é sair daqui e levar Deus para habitar o nosso lar, para construir o nosso lar um espaço de comunicação afetiva, onde eu possa olhar no outro, olhar no olho do outro e saber exatamente para que lado nós estamos indo. Saber exatamente o que Deus quer de nós, quais são os propósitos, para que juntos possamos construir uma família saudável. Eu queria orar pela tua casa neste momento. Feche seus olhos. Pergunte para você mesmo nessa noite. O que tem faltado? Ah, pastor, talvez em alguns momentos eu não tenha sido sincero em expressar sentimentos, em falar a verdade. E isso fez com que o diálogo travasse no meu lar. Hoje você pode mudar essa história. Ah, pastor, lá em casa está um pouco bagunçado. A gente não sabe quem faz o quê, quais as tarefas de quem. Hoje pode ser transformado na tua casa. Ah, pastor, eu preciso do amor de Deus e do perdão de Deus no meu lar. Quantas famílias hoje estão vivendo, precisando de amor e de perdão? Hoje Deus pode trazer isso para o seu lar. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a construir famílias saudáveis, com uma comunicação afetiva, onde muito mais do que intelecto a gente possa falar ao coração. Faça do nosso lar, ó Deus, um ambiente de sinceridade, de transparência. Faça que em nosso lar cada um possa entender e assumir a sua responsabilidade, mas acima de tudo, que a tua presença seja real, que o teu amor seja constante, que o teu perdão possa transbordar em nossas vidas. Para a glória do teu nome nós oramos. Em nome de Jesus, amém.